Romanos 8, 37. Isso, glória a Deus. Eu vou na NVI, mas depois você muda para a contemporânea, que é que está aqui comigo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, acompanhe comigo na sua versão ou na televisão dizendo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! O interessante é, irmãos, que o tema do mês de janeiro, eu não vou me perdê-lo, mas eu queria brincar com a fala que os comprometidos com Deus são mais que vencedores. E o tema dessa mensagem é mais que vencedores. Me explica isso, Wilder. O livro de Romanos, o capítulo 8, no verso 37, vai dizer: por todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas para que possamos entender o que o versículo 37 do capítulo 8 de Romanos vai dizer para nós, nós vamos estudar o livro de Romanos a partir do verso 28 ao 39. Você está comigo para dizer aleluia? O interessante é, irmãos, que o capítulo 8 de Romanos, ele vai ser trabalhado por Paulo, oferecendo uma poderosa declaração do Espírito Santo e a segurança na salvação. O interessante é que a carta aos Romanos, ela foi escrita através do apóstolo Paulo para uma igreja diversificada. Como era essa igreja? Ela tinha gentios, ela tinha judeus. E o interessante é que no período que essa carta está sendo escrita, lá na década de 50, aproximadamente no ano 57 depois de Cristo, o interessante é que os judeus e os romanos, os gentios que ali estavam naquela igreja em Roma, eles estavam passando por algumas dificuldades. Eles estavam passando por algumas adversidades. Quais são elas? Difíceis de se lidar, porque Roma estava, como foi dito aqui pela manhã e também agora à noite, Roma estava aprisionando, Roma estava deliberando guerra contra a igreja. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele vai escrever essa igreja que estava passando por perseguições, enfrentava tensões externas, enfrentava debates teológicos entre a lei e a graça. E o apóstolo Paulo, através do capítulo 8 de Romanos, ele vai trazer essa ilusão para a mente da igreja em Roma. Eu posso ouvir um glória a Deus? E o interessante é, irmãos, que através dessas tensões externas que a igreja em Roma vivia, o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele vai abordar a luta entre a carne e o espírito, a partir do verso 5 ao verso 8, a realidade do sofrimento do presente, no capítulo 8, do verso 18 ao 23, a esperança da redenção divina, a partir do verso 23 ao 25, e a referência da tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo de espada, a partir do verso 35. Ele vai trabalhar a realidade de uma igreja que vivia sendo perseguida. Ele vai trabalhar a realidade de uma igreja que estava incluindo a possibilidade de um martírio. Por isso eu queria brincar com o tema essa noite dizendo: nós somos mais que vencedores. E se o tema do mês de janeiro é uma igreja que é comprometida com Deus, o interessante é, quem é comprometido com Deus é mais que vencedor. Aleluia! E nesse ambiente desafiador, irmãos, Paulo busca encorajar. Encorajar quem? Toda a igreja diante da dificuldade. E olhando para o nosso cenário como seres humanos nessa terra, acabamos de orar agora pela nossa nação. Olhando para o cenário, podemos ver a mesma realidade que a igreja vivia em Roma nos dias atuais. Dá uma lida lá na carta aos Romanos, você vai entender o que eu estou falando. E o interessante é, irmãos, que podemos entender que a culminante afirmação do amor incondicional de Deus também a partir do verso 38 e 39. E o sacrifício de Jesus Cristo é o tema central que permeia todo o capítulo 8 de Romanos. Você está comigo? Diga glória a Deus. Wilder, por que você correu? Para me remir o tempo. Aleluia. Então, irmãos, estudando agora Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, nós vamos chegar no verso 37, vamos até o 39. Você está comigo? Diga glória a Deus. O interessante é, irmãos, que o versículo 28, abra para mim, coloque lá, por favor. Romanos 8, 28, deixa aberto aí, porque a gente vai trabalhar os versículos de Romanos. Romanos 8, 28. Ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. E o interessante é, irmãos, que o capítulo 8 é o clímax do capítulo que explora a vida no Espírito Santo. E o versículo 28 vai trazer sobre nós um fundamento, uma perseverança para toda a igreja, não só aquela que vivia em Roma, aqui no capítulo 8 de Romanos, mas a igreja de Cristo que está no tempo atual. Eu posso ouvir um glória a Deus? E o interessante é que esse versículo 28 do capítulo 8 de Romanos vai trazer uma promessa de uma vida sem dor, mas com a garantia que Deus está ativamente trabalhando. Você crê nisso, irmãos? Em todas as circunstâncias Deus está trabalhando. Por isso que no versículo 28 ele vai dizer para nós: sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão segundo os seus chamados. E o interessante é que os comprometidos com Deus são mais que vencedores. O interessante é que o versículo 28 de Romanos está trazendo nós para vivermos o propósito de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? A frase para o bem daqueles que amam, essa é uma mensagem, irmãos, que vai nortear a igreja de Cristo. Sabemos que existem pessoas que ainda não se decidiram totalmente para a presença de Deus. Sabemos que muitos daqueles que estão aqui, outros que ouvirão essa mensagem, ainda não se decidiram se tornarem povo de Deus. Mas aqui no livro de Romanos, o capítulo 8, há uma promessa para a igreja. Diga, há uma promessa. Diga, há uma promessa. Há uma promessa para mim. Eu posso ouvir, glória a Deus? E o interessante é que a frase para o bem daqueles que amam a Deus, você ama a Deus, diga amém. E a expressão dos que foram chamados segundo o seu propósito. O interessante é, irmãos, aqueles que são comprometidos com Deus são mais que vencedores. E o interessante é que o versículo 28 desse capítulo vai dizer: aqueles que amam o quê? Amam a Deus. E que vivem o quê? Segundo o propósito de quem? O meu propósito? O propósito de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que essa iniciativa, ela vai ressaltar, enfatizar o chamado que Deus tem para cada um de nós. E o interessante é, irmãos, que brincar com o tema mais que vencedores, quem é que não quer vencer? Nós vivemos todos os dias, lutamos todos os dias para ouvir essa palavra. Você venceu. Você conseguiu, você chegou no pódio. Mas precisamos entender, irmãos, que ser mais que vencedores, precisamos compreender qual é o propósito de Deus para nós. Wilder, todas as vezes que você prega, você dá uma martelada? Não, irmãos. Há uma promessa de Deus para nós. E nós precisamos compreender essa promessa. Nós precisamos entender aquilo que Deus está falando sobre o nosso coração, sobre tudo aquilo que Deus tem para nós. Por isso que, correlacionando numa referência do capítulo 28 e 28, do versículo 28 de Romanos, Jeremias capítulo 29, verso 11. Anota aí se você estiver anotando. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de lhe dar a esperança e um futuro. Eu posso ouvir um glória a Deus? A nossa esperança, irmãos, não reside no nosso dia de amanhã. Porque o grande problema nosso como igreja, como seres humanos, a nossa esperança reside sempre no dia de amanhã. Não só eu, de repente você diz assim: amanhã eu resolvo. E se o amanhã não vir? E se o amanhã não acontecer? A nossa esperança, ela não pode ser residida na nossa vontade. Por isso que Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, vai dizer: eu é que sei. Quem? Eu, Wilder? Não. Eu, o Senhor, que sabe o planejamento que tem para você amanhã. Mas o grande problema é que o homem, ele vai correlacionar a sua vida segundo o propósito do seu próprio coração. Mas o verso 28 do capítulo 8 de Romanos vai dizer que Deus tem algo para nós. E o que Ele tem? Eu preciso perseverar segundo o meu propósito, segundo o meu chamado, e tudo aquilo que Deus tem para mim, eu posso ouvir. Glória a Deus. E o interessante é, irmãos, que o próprio carta aos Filipenses, e acabamos de ler no verso 1, no capítulo 1, no verso 6, ele vai dizer assim, ó: estou convencido de que, Wilder? De que aquele que começou a boa obra vai completar até os dias de Cristo. Todos que são comprometidos com Deus são mais que vencedores, mas que vivem segundo o propósito daquele que te otorgou para viver nessa terra, para viver todos os desígnios, para viver todos os planos, para viver
viver tudo aquilo que Deus tem para nós nesse lugar. Aleluia! E como nós vamos viver isso, Wilder? A fidelidade de Deus, irmãos. A fidelidade de Deus é imutável, ela não muda. Mesmo que eu não cumpra o propósito, mesmo que eu não me fixe na vontade de Deus, a fidelidade de Deus, ela não vai mudar. A fidelidade de Deus, ela vai continuar, mesmo eu sendo infiel. E muitas das vezes nós somos. Romanos 8, 28, vai residir na garantia que Deus está trabalhando ativamente em nossas vidas, para nos transformar e nos conduzir à plenitude do propósito. Tem alguém comigo aí, irmãos? Só quem é vencedor, diga aleluia. E o interessante, irmãos, decorrendo o capítulo 8, no verso 29, coloca o 29 para a gente. Porque os dentres conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. O interessante agora no versículo 29 do capítulo 8 de Romanos é uma peça fundamental desse quebra-cabeça que esse pastor deseja montar essa noite. É algo que Deus deseja trabalhar no nosso coração, como trabalhou no meu esses dias, montando toda esta mensagem, irmãos. Se destaca como uma peça fundamental dentro do plano redentor de Deus para a nossa vida. Revela uma progressão na salvação. A nossa salvação é progressão, é progressiva. Amém? Desde o conhecimento prévio de Deus até a glorificação final que acontecerá. E o interessante é, irmãos, que o versículo 29 de Romanos 8, pois aquele que previamente conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, revela a soberania de Deus na nossa salvação. Há uma predestinação, há uma pré-liberação de Deus, para que eu e você sejamos predestinados à salvação. Porém, Deus, ele nos deixa livremente para que essa escolha seja sua. Há um livre-arbítrio da humanidade, da sociedade, da igreja, permitindo-se entrar nessa predestinação, a salvação final, quando Cristo virá buscar a igreja, uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. A escolha não é arbitrária, irmãos. Nós precisamos entender isso. O que Romanos 8, 29 vai dizer que ele também conheceu e também os predestinou. A escolha que Deus faz para você não é arbitrária. Deus em momento algum te aprisiona dentro da decisão que ele tem para você no teu chamado. Deus em momento algum vai te encurralar na parede dizendo faz ou faz. Se não faz, já era. Como diz antigamente o ditado, é bola ou búlica. Só quem é mais antigo aí, né? Só quem jogou good. E o que acontece? Se a escolha de Deus não é arbitrária, ela se baseia no propósito eterno. E o interessante é que nós não conhecemos o propósito eterno, não conheço o meu chamado e fico questionando a decisão da predestinação para a salvação segundo o propósito que Deus tem para a minha vida. A gente quer fazer o quê? A salvação não é alcançada por mérito, amém? Até aí todo mundo entende, né? A salvação é graça, ela não é mérito. Mas se algo que eu me conjecturo desde que a minha mente santificada pensa na alusão da palavra, se Cristo morresse na cruz apenas para salvar a humanidade, estalava o dedo, salvava todo mundo. Mas nós precisamos entender, como pessoas e seres humanos dessa face da terra, que todos nós temos um propósito. Alguns passam ilesos nessa terra. Não cumprem o propósito, muito menos nem vivem, sobrevivem. E o interessante é, irmãos, que nós precisamos entender qual é essa predestinação para a minha vida, segundo o propósito daquilo que Deus tem me chamado. Quantos conhecem o propósito de Deus para a tua vida? A gente visse um grilo para... Silêncio. Como diz o Jocelyn, esse silêncio ensurdecedor me mata.
Precisamos entender, irmãos, que Ele nos assegura que a nossa salvação não é um acidente, mas parte de um plano eterno, e também nos desafia. Desafia o que, Wilder? A buscar a conformidade com a imagem de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Então o verso 29 vai dizer para nós que, porque os que dentes conheceu, também predestinou. Você é predestinado, mas a salvação, o propósito e reconhecer o propósito para a tua vida nunca será arbitrário. É uma decisão. É uma decisão. Se de repente eu conseguir te ajudar 1% hoje, essa noite, com essa palavra, para que saiamos daqui decididos que eu tenho um propósito de ser mais que vencedores. Eu queria isso, eu queria vencer ontem, eu queria vencer hoje, eu quero vencer amanhã. Mas essa vitória, irmãos, não está correlacionada. Nós vamos falar sobre isso aqui, sobre bem, sobre status. É entender o propósito para o qual você veio à terra, entender o propósito para o qual você nasceu na tua casa, entender o propósito para o qual você mora em São Simão, entender o propósito para o qual você mora em Queimados, no Brasil. Nós precisamos entender, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos entender o que Deus está falando para nós. Por isso que em Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 5, vai dizer assim: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E ainda em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18, vai dizer: e todos nós, com os rostos descobertos, completando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Senhor e o Espírito. Precisamos entender, irmãos, que o processo é contínuo. Diga, o processo é contínuo. Mas o grande problema é que a gente vive um processo retilíneo retardado. Olha os físicos. Não estou te chamando de retardado, é um movimento da física. O processo é contínuo, a transformação, a imagem de Cristo é a conformidade daquilo que Deus deseja fazer. Então, como eu me transformo à imagem de Cristo, Wilder? Eu preciso permitir que a transformação se torne todos os dias. Se o processo é contínuo, eu não posso parar hoje, eu não posso parar amanhã. Eu preciso viver uma continuidade para ser a imagem do Filho dele, para que assim eu seja filho de Deus também e herde a eternidade, co-herdeiro com Cristo e a promessa do céu que para mim e para nós e para a igreja já fora preparada. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos compreender isso. Precisamos avançar nesse lugar. Precisamos entender que a predestinação não é um decreto frio e distante de Deus. Deus não está distante do propósito para a sua vida. Mas é um ato de amor que visa nos transformar em imagem de Cristo. Ele também enfatiza a obra do Espírito Santo sobre nós, em nossas vidas, capacitando-nos a nos crescer em santidade, para refletir o caráter de Cristo. Vamos caminhar? Tem alguém comigo essa noite para dizer glória a Deus? Aleluia. Romanos 8, verso 30. Abre para mim, por favor. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Em particular, irmãos, o verso 30 do capítulo 8 de Romanos, ele vai resumir a obra da salvação de Deus. Diga, resumir a obra da salvação de Deus. E precisamos entender, irmãos, que a progressão é lógica, divinamente orquestrada. Quase que não sai. Predestinou, chamado, justificação e glorificação demonstra que Deus é soberano e fiel em completar a obra que Ele começou nos escolhidos. Só quem é escolhido levanta a mão direita. Eu sei que às vezes tem aquela dúvida, né? Não sei se você prestou atenção, levanta a mão direita, eu levantei a esquerda.
Mas o interessante, irmãos, que nós precisamos entender se a lógica para a salvação é orquestrada por Deus, porque Ele predestina, Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. E precisamos entender, irmãos, que Romanos capítulo 8, verso 30, aos que predestinou, este também chamou. Chamou para quê? E o interessante é, já se fez essa pergunta? Deus me chamou para quê? Meu Deus. Meu Deus. Sabe qual é o grande problema, irmãos? A gente vive à mercê da vida que queremos viver. Nós estamos prisioneiros dessa vida. E sabe qual é o maior problema da humanidade? É amar a vida. Nós estamos apaixonados por essa vida. E não queremos perder, irmãos. Não queremos abrir mão dessa vida que nos aprisiona. Aprisiona o quê? Em desejos e mais desejos, desejos e mais desejos. E o interessante é que é uma predestinação para a salvação, para a prorrogação e para o chamado. Mas a vida está me aprisionando. Eu não consigo abrochar, eu não consigo avançar, eu não consigo desenvolver o chamado que Deus tem para mim, irmãos. O chamado se refere à proclamação, irmãos, do Evangelho e convida os pecadores a se arrependerem e crer em Cristo Jesus. Tem a canção da Fernanda Brum que vai dizer: como ouvirão, se não há quem pregue. E o interessante é, irmãos, que há uma predestinação para quem? Para os crentes? Sim, não só para os crentes, para os não crentes também. Lembrando que a carta aos Romanos, começamos lá no início dizendo que o apóstolo Paulo vai escrever uma igreja que estava aprisionada, sendo perseguida por Roma. Havia um questionamento se é lei, se é graça. Havia um questionamento se é judeu, se é gentil. E nós precisamos entender, irmãos, que a salvação de Cristo foi estabelecida para nós gentios. Através da cruz de Cristo nos deu a oportunidade não só predestinado para a salvação, mas existe um propósito eterno de Deus. E nós precisamos entender e compreender para que eu não viva nessa terra apenas, como diz a nossa pastora, consumindo recursos. Tem alguém aí? Aleluia. Aquele que responde, irmãos, afirmamente a esse chamado, são justificados. E o interessante, irmãos, que nós queremos o versículo 37 do capítulo 8. Mais que vencedores. Mas o interessante é, para que nós vencemos, a vitória que vence o mundo, a vitória que vence a todas as coisas, a vitória que vence a nossa limitação, a vitória que nos vence, eu preciso entender, eu preciso corresponder a esse chamado. E quando eu correspondo a esse chamado, eu sou justificado. Isso é muito interessante. Romanos 8,30, irmãos, vai nos oferecer a esperança, lembrando-nos que a salvação é uma obra completa de Deus, no qual nada pode nos separar. Este versículo nos incentiva a perseverança na fé. E a pergunta é: como está a sua fé? Dá um glória enquanto eu bebo água aí. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5 vai dizer: assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O que precisamos entender como crentes nessa noite é que o amor de Deus nos predestinou. Todo o capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 28, no derradeiro, no 39, vai fazer alusão de tantas coisas: guerra da carne, luta no espírito, predestinação de Deus, mas no finalzinho, o amor de Deus é que norteia tudo isso. Por isso que de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 2, vai dizer: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para que a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja convosco. Você está comigo para dizer um aleluia? Irmãos, começamos no verso 28 do capítulo 8 de Romanos. Mas aqui eu queria me aprofundar mais um pouco nos finais, nos versículos finais. Do versículo 31 ao 33,
Os comprometidos com Deus são mais que vencedores. Vencem o quê? Vencem o medo. O maior problema da humanidade, o maior problema nosso, não sei você, o meu maior problema é o medo. Medo do novo, medo do inalcançável, medo do inatingível. Quantos de nós temos medo? Mas nós precisamos entender que o verdadeiro amor, ele vai lançar fora todo o medo. E os comprometidos com Deus são mais que vencedores e vencem o medo. E a pergunta é: o medo é um sentimento que todos nós temos. Em algum momento da vida, já nos sentimos inseguros, incapazes, pequenos demais, diante do grande desafio que será que Deus nos torna. E o interessante é, Deus nos vê da mesma forma que nós nos vemos. E o interessante, irmãos, que aquele que deseja vencer, precisa vencer o medo, irmãos. Eu acho que uma das primeiras coisas que o homem precisa vencer para avançar segundo o propósito de Deus e para todas as coisas é o medo. Irmãos, eu falo com propriedade. Quando fala de medo, eu assino embaixo. Medo de avançar, medo de seguir. E o grande problema, irmãos, quando não vencemos o medo, vivemos um ciclo vicioso. E o interessante é, irmãos, que nós temos medo de abrir mão. Abrir mão de quê, Wilde? Abrir mão da minha vida, abrir mão do meu convívio, abrir mão da minha paciência, abrir mão do meu convívio. Nós precisamos entender o modo que eu me vejo, não é o modo que Deus me vê. Me explica isso, Wilder. Gideão, Juízes capítulo 6, verso 12, vai dizer assim: então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso. Você conhece essa história? Gideão estava com medo. Gideão vai se correlacionar com tudo para não ser aceito segundo o chamado de Deus. E no verso 13, Gideão responde: se o Senhor Deus é conosco, é com o povo, por que está acontecendo tudo isso? E o nosso maior problema de aceitar o chamado de Deus é perguntar a Deus: Deus, por que está acontecendo tanta coisa? Por que o que eu pré-relacionei, o que eu quis não aconteceu? Ah, Deus, eu tenho medo. Qual é o maior problema? Nós temos medo de tentar novamente. Nós temos medo de abrir nosso coração. Nós temos medo de honrar ao Senhor a fidelidade e viver uma vida plena como o Espírito Santo. Nós temos medo de viver uma vida em santidade porque vamos perder muita coisa, irmãos. Deus não te vê como você se vê. Não importa a realidade que o espelho está te revelando, não importa a realidade que as pessoas estão olhando para você, Deus te vê como um vencedor, irmãos. Você é mais que vencedor, irmãos. Você é vencedor, você é vencedora. Não importa o que a realidade está dizendo, não importa o que a sociedade está falando, não importa o que o período ou o que está acontecendo, você é vencedor. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Precisamos entender, irmãos. Romanos 8:31. Coloca para nós. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente gosta desse jargão, Mauro. Se eu pudesse, eu botava até no vidro traseiro do meu carro. Que a gente gosta de jargão. O grande problema é que a gente fala tanto jargão, mas não vive. Será que a gente consegue compreender o que Romanos 8:31 está dizendo para nós? Que diremos, pois, estas coisas? O que, Wilder? Eu disse lá no início: perseguição, espada, morte, coliseu, ser comidos por leões. Então o apóstolo Paulo está escrevendo uma igreja que está sendo perseguida, e o pastor Wilder, que vos fala essa noite, está liberando uma palavra para o teu coração. Não importa a perseguição, não importa o modelo de vida que você tem vivido, não importa os lugares onde você tem andado, Deus tem uma predestinação segundo o propósito que Ele tem para você. Não importa nada, irmãos, entenda, não vamos nos paralisar, não vamos parar porque diremos dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos viver isso. Mas, irmão, não pode ser um jargão, por favor. Não é um jargão. Ele vem trabalhando o capítulo 8
E nós lemos a partir do verso 28. Há uma predestinação segundo a vontade de Deus. Eu não consigo dizer o versículo 31 se eu não viver o versículo 28, 29 e 30. Sabe qual é o problema? Eu só quero 31. Mas alguns de nós vão logo para o 37. A gente vai chegar lá. Você está comigo para dizer aleluia? Você está comigo para dizer glória a Deus? Dá uma glória aí, crente! O verso 31, irmãos, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma passagem numa ponte de uma promessa da salvação e a garantia da vitória em Cristo. Sabe qual é o problema? Quando eu não venço em mim, eu culpo Cristo. Mas o próprio João vai dizer, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo e vos será concedido. Só que o grande problema, irmãos, é que essa declaração do capítulo 8, no verso 31, é uma declaração triunfante da soberania, do poder de Deus. A pergunta é retórica. O que é uma pergunta retórica, Wilde? É uma pergunta que não precisa ser respondida, porque ela tem uma resposta na soberania de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, no verso 31, vai dizer, o que diremos, pois, estas coisas? O que você está vivendo? Qual é a tua realidade? Os teus olhos estão vendo? O que o teu coração está sentindo? O que está passando na sua mente? Qual a realidade que vai no teu coração? O que diremos, pois, a estas coisas? Se eu vivo debaixo da soberania de Deus, se eu vivo debaixo da vontade de Deus, ele vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a base da nossa esperança e a nossa segurança está nele, irmãos. Porque qual é o grande problema, Wilder? Deus oferece consolo, confiança e segurança em meio às dificuldades da vida. Significa que independente, irmãos, de todos os desafios que estamos enfrentando, não só você, mas todos nós, não estamos sozinhos. Deus está nos consolando, nos ama, nos protege, nos capacita a superar todas as coisas. Ele não promete uma vida livre. É isso que a gente precisa compreender nos dias atuais. Deus não promete uma vida livre de problemas, de decepções, de choros, de dores. Mas sim a certeza que está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. A humanidade, a sociedade, a igreja precisa compreender isso para viver bem. A gente não consegue compreender isso, por isso a gente vive se martirizando. A gente vive questionando a vontade de Deus, porque não entendemos que Deus está trabalhando para todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins. Eu preguei algumas semanas sobre o apóstolo Paulo, ele estava orando, ele estava indo para um lugar de oração, irmãos. Mas mesmo assim, foi chicoteado, foi preso. Mas em todas as coisas, Deus está trabalhando para o seu bem. Eu não sei quantas coisas deram errados, quantas coisas ainda não foram decididas. Mas entenda algo, Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Salmo 27, no verso 1 vai dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, quem terei medo? Isaías 41, no verso 10, vai declarar também, não tenha medo, pois estou com você, não se apavore, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e segurarei com a minha mão direita. Algumas versões, eu te sustentarei com a minha destra que é fiel, irmãos. Por que ter medo de avançar? Por que ter medo de atender os propósitos de Deus? Deus está contigo, Deus é contigo. Aleluia. O interessante é que Deus vai reforçando a promessa de apoio em momentos difíceis, em momentos de incertezas, em momentos de medo. Deus sempre vai apoiando a sua promessa. Romanos 8, verso 32. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós.
como nos dará também com ele todas as coisas? Novamente o apóstolo Paulo está trabalhando uma pergunta retórica. O interessante é, irmãos, que a gente ora e questiona porque Deus não faz isso. Mas se nós formos entender o versículo 32 do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo está nos questionando, está questionando a igreja em Roma, está questionando a igreja no Brasil. O apóstolo Paulo está questionando a mim, a você, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes nos dará com ele todas as coisas. Irmãos, o maior preço foi pago. O que você deseja é irrisório. Mas por que não chegou? Fora do propósito, nada acontece. Você está comigo ainda aí, gente? Eu sou que, quando Deus traz uma revelação, eu fico meio aleluiado. Porque não é uma pregação para ganhar likes. Uma pregação que Deus tem falado comigo. Não é uma pregação para demonstrar a minha fala ou conhecimento de Bíblia, não, irmãos. É vida. Se eu não entender os desígnios de Deus nos dias atuais, eu vou viver a minha vida rodando para um lado e para o outro, até partir dessa terra, não deixar nenhum legado. Está comigo aí, crente? Pula para o verso 38 e 39. Meu Deus. Vamos finalizar aqui, irmãos. E o interessante é que o verso 38, ele vai dizer algo muito interessante para nós. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Já coloca o 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Mas está em Cristo, que está em Cristo. Jesus, o nosso Senhor. Como eu venço, Eude? Como eu sou mais que vencedor? Vencendo pelo amor do Pai. Vencendo pelo amor de Deus. O interessante, irmãos, que o verso 38 vai nos relacionar a algo muito interessante. O verso 38 vai trabalhar algo no nosso coração, é uma declaração poderosa de fé. O verso 38 é um consolo fundamental em uma visão cristã que Paulo vai escrever à igreja em Roma. E o interessante, irmãos, o que eles viviam era muito pior do que vivemos hoje. O que eles passavam ali eram mais limitados do que nós vivemos hoje. E o interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo vai trabalhar essa convicção baseada na obra redentora de Cristo. Vai trabalhar essa palavra de Romanos 8, 38 e 39, baseado no amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, rompe toda e qualquer limitação. Aquele que vive baseado no amor de Deus é mais que vencedor, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo uma igreja que seria martirizada, que estava aprisionada, perseguida. O apóstolo Paulo está escrevendo uma igreja dos dias atuais que vive tão aprisionadas com tantas as coisas. Mas entenda uma coisa, Deus entregou o seu próprio Filho por nós, para nos predestinar à eternidade na glória com Ele, irmãos. Não, se é para Ele, pode ser melhor. Para Ele pode ser melhor. E aí o apóstolo João vai escrever em João capítulo 10, verso 28 e 29, que é algo interessante, irmãos. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perderão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai quem as deu a mim, e é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai.
Novamente, Filipenses capítulo 1, verso 6 vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo. Você está comigo para dizer um aleluia? Aleluia! E finalizando o verso 39 do capítulo 8 de Romanos: nem em altura, nem em profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha! O interessante, irmãos, que essa palavra eu queria trazer para o teu coração para resumir a vitória do crente que vence o mundo, a vitória do crente que vence o pecado, a morte e todas as forças que se opõem ao plano de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a nossa casa. A interpretação do versículo 39 de Romanos vai dizer uma declaração poderosa da soberania de Deus. Nada está fora do controle e do amor condicional de Deus para a nossa vida. Nada está fora, irmãos, da perseverança, da doutrina, de tudo aquilo que Deus tem para nós nos dias atuais. Precisamos entender, irmãos, que o amor de Deus é manifesto através de Cristo Jesus e não falha. O amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. Precisamos entender isso, irmãos. Que a Trindade trabalha em teu favor, em favor de que você viva segundo a predestinação do propósito daquilo que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus dias. Precisamos entender que o amor do Pai, manifesto através de Jesus Cristo, o Filho, é aplicado aos crentes através da pessoa do Espírito Santo de Deus. A aplicação prática desse versículo reside na capacidade, irmãos, de descansar. Quantos estão dispostos a aguardar em Deus? Esse é o nosso maior problema. Não conseguimos confiar no amor de Deus. Por isso que eu queria brincar com o tema hoje. Os comprometidos com Deus são mais que vencedores. Eu preciso ser comprometido em confiar no amor dele. E aí, finalizando, irmãos, precisamos entender que esse versículo reforça a segurança de tudo aquilo que Deus tem para mim, tem para minha casa, tem para os meus dias. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Precisamos entender que fomos justificados com Cristo, amém? Amém. Fomos selados pelo Espírito Santo, amém? Amém? E nada pode desfazer essa união, só você, não aceitando. O amor de Deus não é condicional ou volátil, é um amor que persevera através de todas as provações e desafios. Podemos enfrentar a morte, a doença, a perseguição, a dúvida, o medo, mas nada disso pode nos separar do amor que foi demonstrado em Cristo Jesus. Vencendo o medo, vencendo o pecado, vencendo pelo amor de Deus, somos mais que vencedores. E para finalizar, de repente, não teremos tudo o que queremos. De repente, todos os sonhos que planejamos, eles não vão acontecer. Que isso, Hilda? É uma realidade, irmãos. Mas o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Timóteo. Na segunda carta aos Timóteo, isso selou meu coração. Capítulo 4, verso 7. O apóstolo Paulo vai nos instruir essa noite, mais uma vez. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Verso 8. Coloca o verso 8 para mim. Desde agora, a coroa da justiça que está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam, amarem a sua vinda. Combati o bom combate. E qual é o combate que você tem combatido? Qual é o combate que eu tenho combatido? Os comprometidos com Deus são mais que vencedores. A vitória que vence o mundo não é a vitória que realiza os seus sonhos. Eles podem acontecer. A vitória que vence o mundo não é a vitória que realiza os teus planejamentos. Se eles não estiverem pautados na vontade da eternidade, nunca se estabelecerão.
Mas a vitória que vence o mundo, irmãos, é o que o apóstolo Paulo vai nos instruir. Combati um bom combate. Guardei. Se coloca de pé no seu lugar. Eu não sei se eu consegui me fazer entendido. Só quem é comprometido com Deus